É um prazer voltar aqui novamente e a gente poder conversar um pouco ao lado de quem produz, né? Assim, para a gente tá falando realmente para quem produz. A experiência que eu já tenho como consultoria e agora com a AgriCompany, né? Trabalhando junto com vários produtores, deu como se diz assim, um volume de conhecimento que dá para a gente orientar de forma assertiva o produtor, né? Ô, Randolfo, tem assim, eu sei que você trabalha muito numa área que é específica ali de endividamento, dívida saudável, e tem muita, a nossa região, sudoeste goiano, aqui não tem problema de endividamento. Não tem? Ou eu não sei? Então, antes disso, Fabíola, eu queria até voltar um pouco, né? Porque assim, eu tenho visto muitos produtores que se acham que cuidar bem da produção é suficiente, né? Então ele acha que ele produzindo com tecnologias, com agricultura de precisão, com uma semente selecionada, com bons equipamentos, é suficiente. Isto não é suficiente. Isso é importante? É importantíssimo, certo? Uhum. Isso, vamos falar aí, 60% do sucesso do produtor. Só que, às vezes, ele esquece do detalhe financeiro. Então, às vezes, o que ele está ganhando de um lado, ele está perdendo e não consegue identificar, né? Então, a gente tem feito um trabalho aí junto com vários produtores, em palestras, aqui com você também, né? Para a gente poder orientar e alertar o produtor de que a parte financeira é importantíssima, né? E a gente começa assim, será que o produtor está com uma dívida, como você disse, saudável, uma dívida perigosa ou uma dívida crítica fora de controle? Porque conforme o nível que ele tiver, ele precisa tomar ação agora, né? E lavoura, produção, não pode ser tratado igual jogos, que o pessoal fala assim, eu perdi, eu vou apostar mais, eu vou apostando, uma hora eu ganho. Não pode ser, né? E nessa uma hora eu ganho também, às vezes ele vai morrer. E às vezes ele vai morrer, certo? Uhum. Então, o momento é dele tomar uma ação. Mas primeiro ele precisa conhecer se ele está com uma dívida, como eu estava falando, saudável, sob controle, tranquila, ou uma dívida perigosa ou uma dívida crítica. Porque dívida faz parte do empreendimento. Você tem dívida, nós temos, à medida que você vai investindo, você tem dívidas. Só que quando ela passa de um certo ponto, ela passa a ser prejudicial ao negócio e às vezes ela vai até, conforme o tamanho da dívida, vai ter que vender o patrimônio e sair fora do negócio. E como que eu posso conseguir identificar? Porque ocorre muito, a gente sabe que ainda tem aquela mistura do pessoal com o jurídico, o físico com o jurídico. E como que eu vou parar? Porque eu não tenho tempo, eu estou lá dentro, eu preciso resolver, o agrônomo chegou lá e eu estou resolvendo, tem que comprar, tem que buscar, e está pegando fogo. E como é que eu vou dar cuidado ainda para ver se está pagando tudo, as contas? Você foi direto ao ponto, né? Então, assim, eu quero trazer aqui para o produtor duas análises muito simples que ele possa fazer hoje mesmo. Se ele entender a mensagem que eu vou passar agora, ele para meia hora, ele consegue entender. Claro que eu estou pegando assim, ordem de grandeza, certo? Uhum. Se ele quiser saber mais detalhes, mas eu vou dar duas linhas de pensamento. Primeira linha de pensamento. Geralmente o produtor, que eu falo aqui, o agricultor, ele compra geralmente os produtos para pagar depois da safra. Isso. Certo? Então, vamos considerar isso daí. Então, primeira linha de pensamento. A hora que ele colheu, pagou os seus custos, que eu chamo de custos aqui, os insumos e os custos operacionais, certo? Certo. Se sobrou dinheiro para ele
comprar algum equipamento, para ele aumentar o capital de giro um pouquinho e para poder distribuir para os sócios, então ele está tranquilo, certo? A dívida dele está saudável. Está saudável, está tranquilo, o que ele fez de dívida ele pagou, certo? Beleza. Então, agora, se ele conseguiu somente pagar os seus custos, não sobrou dinheiro para compra de equipamento, não sobrou dinheiro para aumentar o capital de giro. Por que ele tem que aumentar o capital de giro? Para pegar menos dinheiro emprestado e para pagar menos juros e aumentar a lucratividade. Então, não conseguiu comprar equipamento, não conseguiu aumentar o capital de giro e nem distribuir dividendos entre os sócios. Aí eu considero como perigosa. Ele pagou os custos, mas não sobrou um centavo para o restante e a empresa precisa de capital de giro, os sócios precisam de distribuição de lucros, certo? E você precisa de comprar equipamentos. Então eu digo perigosa. Agora, tem uma situação que aí eu chamo de crítica, eu não vou falar fora de controle, crítica é quando ele não consegue nem pagar os custos dele. Ele não conseguiu pagar os insumos e os custos operacionais. Ele vendeu todo o seu grão e ainda precisa de pegar dinheiro emprestado com um terceiro, com alguém, para quitar dívidas passadas. Aí eu considero como uma dívida crítica. A dívida saudável é aquela, né, que você já explicou. Faz parte do negócio. Eu posso trocar equipamento, melhorar. A crítica, ela já não está conseguindo atender. E aí eu vou te perguntar assim, por exemplo, um ano igual esse, o produtor pode passar para a dívida crítica, ou mesmo ele tinha uma dívida saudável, ele pode passar, ele precisa ficar atento num ano como esse? Ele precisa. Quando o produtor ele tem um ano específico como este, né, que teve quebra de safrinha, a gente teve problemas de estiagem, geada, tudo, se o histórico dele foi dívida saudável, certo? E ele chegou em dívida crítica, não tem problema, isso faz parte do negócio, né? Então, ele então teve também é compreensível. É compreensível. A gente não olha de forma estática, né? A gente tem que olhar como que vem sendo. Se há 4, 5 anos atrás ele tinha uma dívida saudável, depois ele passou para perigosa e hoje está crítica, aí ele está numa tendência negativa. Aí ele precisa de tomar atitudes, porque se ele não tomar, ele vai com certeza ter que vender parte do patrimônio se ele tiver, certo? Tem gente que tem patrimônio e tem gente que só arrenda, aí fica numa situação muito crítica, né? Então eu queria pegar o gancho que você estava falando assim. Então como é que ele identifica? Eu criei isso aqui com base, de novo, em experiência, é uma referência que eu vou passar aqui, né? Mas se o produtor quiser pegar isso aqui e fazer as continhas dele, ele consegue. Eu vou fazer o seguinte, a minha pergunta, quantos por cento do custo dele ele precisa de captar dinheiro externo? O produtor tem um custo, certo? Ele tem um custo, de novo, de insumos, semente, adubo, químico, certo? E tem custo operacional, que é manutenção, frete, colheita, combustível, certo? Uhum. Quanto que ele tem de capital próprio, quanto que ele tem que buscar fora. Tá? Então, eu faço uma regrinha o seguinte, se ele precisar de buscar fora, quando eu falo buscar fora, pode ser custeio, barter com revendas, empréstimo de terceiro. Aquelas trocas ali que fazem... Troca, tudo. Se ele precisar de buscar fora até 50%, eu falo que está sob controle, é uma dívida saudável, certo? É normal, até 50%. Ou seja, ele tem mais de 50% de capital de giro e até 50% ele vai buscar fora. Não precisa preocupar. Agora, se ele tiver que buscar de 50% a 100%, aí eu falo que a dívida é perigosa. Ah, perigosa. Ele tem que ter muita atenção, porque ele tem capital de giro, certo? Mas a maioria ele está buscando fora. Então, qualquer problema que ele tiver de preço, problema de produtividade, ele não consegue pagar. Agora... Qualquer imprevisto ali, porque ele já estava com a corda no pescoço. Exatamente. Agora, e eu conheço muitos produtores, a gente tem entendido, que ele busca fora mais de 100% do custo. Ué, você fala, Randolfo, mas como? Pergunta. Como? Como? Na realidade, o que acontece?
ele tem dívidas passadas Que ele não conseguiu cumprir e ele ainda precisa de pegar recursos externos para bancar a safra que vem e mais safra passada que ele não deu conta. Aí é mais de 100%. Randolfo, aí pode ser aquela situação do banco que te empresta, aí você faz, antigamente tinha até aquela expressão, fazia um papagaio, que era um financiamento para pagar o financiamento anterior. A gente chama de mata-mata, né? Hoje é o mata-mata. É o mata-mata. Então ele pega um custeio para pagar o custeio e continua sem dinheiro para poder seguir para frente. Então, assim, de novo, isso ele consegue, hoje, após essa entrevista, fazer a continha. Se ele tiver até 50% de capital externo, que ele vai pegar... Continue atento, beleza. Porque para não escorregar. Se ele precisar de 50 a 100, eu acho que já está bem perigoso, ele já tem que tomar ação. Agora, se ele passou do 100, aí precisa ser mudanças radicais. Tá bom, mas e se eu fiz ali, rapidinho, porque já está encerrando aqui, e se eu fiz essa continha e eu estou num momento perigoso? E agora? Eu só descobri que eu estou no perigo. Então, eu acho que assim, eu tenho várias dicas, orientações, né? A própria AgriCompany, ela trabalha com isso. Aí ele precisa de aprofundar mais precisa de profissionais, porque assim, até agora, provavelmente ele não teve profissional. Ele cuidou da produção e esqueceu. Aí ele precisa de profissionais para fazer um diagnóstico financeiro e ver aonde está vazando e cuidar disso. Isso eu queria propor para você, numa próxima entrevista, a gente focar o que fazer para ajudar esses profissionais. Mas, nesse meio tempo, ele pode procurar consultorias especializadas. Inclusive, a AgriCompany a AgriCompany tem pessoal próprio para isso, para cuidar tanto do diagnóstico financeiro, da reestruturação do negócio, porque o negócio não é só fazer levantamento, você precisa reorganizar o negócio. Mas porque daí eu descubro que eu estou doente. E como que eu trato a minha doença? Então, certo? E você não vai cuidar do efeito da doença, você vai cuidar da causa. Por quê? Você não está indo para a academia, você não está comendo bem, você está gastando muito dinheiro com outras coisas, certo? Então a gente cuida da causa, reorganiza e depois renegocia as dívidas.